João, afirmações estas que confirmam e revelam a deidade de Jesus Cristo, o identifica com a declaração do próprio Deus no Antigo Testamento, quando revelou-se e apresentou-se ao povo por meio de Moisés como sendo o Eu Sou. Jesus então vai nos evangelhos usar a mesma expressão para trazer ao entendimento dos seus seguidores que Ele é o próprio Deus encarnado e que as suas ações e as suas obras, os seus feitos, afirmam e confirmam os propósitos de Deus para a humanidade. Jesus declarou por 7 vezes: Eu sou. Em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Em João 10, ele disse: eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 14, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E finalmente hoje ele vai declarar: eu sou a videira verdadeira. A última declaração, eu sou, neste contexto em que compreendemos que Jesus estava afirmando ser o próprio Deus, revelando os propósitos do Deus Pai à humanidade por meio dele, Deus Filho, unindo-se perfeitamente em essência e natureza ao Deus Criador do universo, o Deus encarnado em Jesus. O mesmo Deus, o próprio Deus, tomou forma de homem, habitou entre nós para revelar toda a glória do Deus soberano, o Senhor do universo. Em João capítulo 15, versículo 1 a 11, vamos encontrar esta última declaração de Jesus, quando ele se compara a uma videira. Videira é a planta que dá a vide, que é o nome mais clássico para a uva. Videira é a parreira de onde colhemos a uva. E Jesus então se compara à videira para dizer que ele é, e ele adjetiva, ele qualifica esta videira dizendo: eu sou a videira verdadeira. E ele então desenvolve uma série de conexões e de entrelaçamento entre o que é ser uma videira, como ela se estrutura e como ela funciona e o que ela realiza. Fica claro finalmente que Jesus está conectando toda a verdade que havia dito até aqui para dizer: eu sou o que sou, e o que eu sou muda quem você é e revela o que eu posso fazer na vida daqueles que me amam e que me seguem. Jesus Cristo, quando declarou ser o pão da vida, ele alimentou uma multidão, ele proveu. Quando ele declarou que ele é a luz do mundo, ele demonstrou que ele pode guiar-nos por toda a caminhada. Quando ele declarou que ele é a luz do mundo, também declarou que ele traz à luz tudo aquilo que vivia em trevas, o perdão para os pecados. Ele cura um cego para fazer com que as pessoas entendessem que ele traz visão. Quando Jesus declarou que ele é a porta das ovelhas, ele mostrou que ele está pronto a proteger. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele salva, ele se coloca na frente, ele enfrenta o perigo e ele se entrega à morte para que suas ovelhas tenham vida. E ele prova e mostra isso quando ressuscita Lázaro. E diante de uma expectativa longínqua, diante de uma expectativa distante que Marta e Maria tinham, de que no final, no último dia, seu irmão ressuscitaria, Jesus diz: não, eu sou. O que eu faço agora. O que eu posso fazer, eu realizo neste momento. E quando Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, estava num momento delicado com os seus discípulos, preparando-se às vésperas da sua crucificação, dizendo para eles: não tenham medo. Comigo vocês saberão aonde ir, comigo vocês conhecerão toda a verdade, comigo vocês saberão o significado da vida. E agora no capítulo 15, ele vai dizer, assim diz o texto bíblico: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda,
para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Mais uma vez eu preciso destacar e chamar a sua atenção para o fato de que a palavra bíblica só pode ser compreendida corretamente se nós a entendermos dentro do seu contexto. Em que momento Jesus disse isso? Vale lembrar sempre que os numerozinhos dão-nos uma ideia equivocada de descontinuidade da narrativa. Ao contrário, o evangelista, quando escreveu, pensou em narrar de uma forma mais contínua possível, quase que como um fato jornalístico, cronologicamente ligado uma coisa a outra, intencionalmente conectada uma verdade a outra. Por isso, todo sentido só pode ser conhecido quando você compreende o valor daquele texto no seu contexto. No versículo 14, no capítulo 14, do versículo 31, Jesus encerra a sua fala com seus discípulos e diz assim no versículo 31: Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. O que Jesus estava se preparando para dizer, preparando-se para fazer aqui? Estou pronto para obedecer. E o que seria o ápice da obediência de Jesus a partir de agora? A sua morte, sua crucificação. E Jesus termina o versículo 31 dizendo: levante-se, vamos-nos daqui. Ou seja, o que está acontecendo agora é a continuidade daquilo que havia acabado de se realizar. Jesus chama os seus discípulos e diz assim: olha, vamos andar. Onde eles estavam? Quem se lembra? Onde foi que Jesus declarou que Ele era o caminho, a verdade e a vida? No cenáculo, reunido com seus discípulos, naquilo que foi a primeira ceia, quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, o memorial do seu sacrifício, quando Ele disse: todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, lembrem-se que eu fiz isto por amar vocês. No capítulo 14, Jesus encerra este momento dizendo: vamos andar, chega, não é aqui que vamos ficar. Para onde Jesus foi? Nós precisamos ver na Bíblia. A Bíblia tem essa resposta também. Lá no capítulo 18, versículo 1, olha que passaram no capítulo 15, 16, 17, Jesus em diálogo com seus discípulos, e finalmente lá no capítulo 18, versículo 1, o texto bíblico diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. O vale de Cedron era o vale do ribeiro Cedron. E os estudiosos, eu ainda não tive o privilégio de conhecer a Terra Santa, chamar assim conhecida, né, Jerusalém e seus arredores, mas pesquisando aqui, tentando descobrir o sentido deste momento em que Jesus estava vivendo, sabe-se que o ribeiro Cedron, onde fica o vale do rio Cedron, é um lugar de muitas parreiras. E já na época de Jesus, certamente, era um vale cuja a cultura principal de todo aquele lugar eram várias espécies de parreiras, muitos tipos de uvas, de onde já naquela época eram prensadas e de onde se fazia o vinho. Então imagine a cena: Jesus andando com seus discípulos, atravessando um vale de videiras,
ele viu muita coisa. Não viu só o fruto, os cachos de uva, não viu só os ramos, viu também provavelmente alguns galhos já cortados pelo viticultor, separados porque estavam ruins, e quem trabalha um pouco, gosta de cuidar de plantas, sabe que quando o galho começa a ficar ruimzinho, você logo o corta para preservar o restante da planta. E Jesus, vendo tudo aquilo, ele falou assim: opa, isso aqui ilustra muito bem o que eu quero dizer para vocês agora. E Jesus então usa aquele momento de forma muito lúdica e pedagógica para dizer aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus disse isso, mais uma vez os discípulos compreenderam o que Jesus estava querendo dizer. E este é uma chave importante da nossa interpretação do texto bíblico. Porque quando Jesus se qualifica não como uma videira comum, mas como a videira verdadeira, aquela que realmente é comparada a outra, Jesus não estava se referindo àquelas plantas especificamente. Jesus não estava dizendo que aquelas videiras não eram verdadeiras, porque eram, davam fruto, faziam sombra, eram reais, folhas verdes, folhas secas, grandes, pequenas, vários tipos de uva, eram videiras verdadeiras. Não era o lugar para os discípulos dizerem: Senhor, o Senhor está dizendo então que essas plantas não são verdadeiras, não são videiras? Não era isso que Jesus estava querendo dizer. E aí então vamos para o contexto bíblico para compreender o que Jesus estava se referindo quando disse: eu sou a videira que é de verdade. No Antigo Testamento, o povo de Deus foi chamado algumas vezes de videira. Se não, vejamos lá no Salmo 80, versículos 8 e 9, quando o salmista retrata o povo de Israel como sendo a videira de Deus. Diz assim o Salmo 80, 8 e 9, vou precisar da ajuda da nossa equipe de mídia aí, para a gente andar mais rápido. Do Egito trouxeste uma videira. Olha só, na imagem dos judeus, lembra quando é que Jesus disse eu sou? O que ele se referia? Ao momento em que Deus disse eu sou, para tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida. E o salmista agora vai dizer o que Deus estava ensinando: do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Versículo 9: limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Quem é a videira do Senhor no Antigo Testamento? O povo de Israel. Outro texto bíblico, Isaías 5, versículo 1 a 7, Deus está tratando com a sua videira, e diz assim, Isaías capítulo 5, nos versos 1 ao 7: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhe digo que vou fazer com a minha vinha: derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada, farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela, também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Percebe que está claro para os discípulos que Jesus estava revelando o seu caráter substitutivo? Quem era a videira de Deus no Antigo Testamento? O povo de Israel. E qual era o propósito do povo de Israel no Antigo Testamento? Fazer o nome de Deus conhecido. Quando estudamos a história do povo de Israel, desde a saída do Egito, quando eu sou levantou Moisés para conduzir o povo na caminhada, Deus disse: farei com que o meu nome seja adorado por todas as nações. Israel conseguiu fazer isso? Israel frustrou os planos de Deus. Israel falhou na sua missão.
Israel foi incapaz de cumprir plenamente o propósito de Deus para glorificá-lo entre as nações, para torná-lo conhecido e para fazer com que Deus seja adorado entre todos os povos. Mais um texto, Jeremias capítulo 2, versículo 21, em que o profeta Jeremias também se refere e confirma que a expectativa que Deus tinha era que o seu povo fosse a sua videira para as nações. Jeremias 12, 21, eu a plantei como uma videira seleta de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Jesus está caminhando para ser entregue aos seus malfeitores e passando por uma vinha, por várias vinhas, Jesus diz para os seus discípulos: lembrem-se, Israel frustrou os planos de Deus, mas eu levarei esses planos até o fim. Eu sou a videira verdadeira. O que passou, passou. A partir de agora, eu sou o que sou. Jesus assumiu o lugar de Israel. O relacionamento com Deus não era mais possível por meio do povo de Israel. Ele foi incapaz, ele foi literalmente incompetente e foi inconsequente nas suas escolhas. Por isso, então, agora, unicamente por intermédio de Jesus Cristo, é que podemos ter acesso ao Pai. E como Deus faz isso por meio de Jesus Cristo? Porque Jesus é então a videira verdadeira. Há cinco declarações nesta descrição de Jesus como sendo a videira verdadeira, que mostram como ele substituiu Israel perfeitamente. Vamos rapidamente conhecê-las, voltando a João capítulo 15, quando no verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Versículo 4, parte A, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Somente conectados a Jesus é que nós podemos ter vida. Ou seja, Ele é a videira e nós somos os ramos. Se você já pôde ver pessoalmente o que é uma parreira de uvas, como funciona uma videira, você não sabe exatamente onde começa e onde terminam os ramos. Você não consegue identificar, só com muita dificuldade, muito conhecimento daquela árvore, é que você conheceria e saberá identificar onde começam os ramos e onde está o caule principal. Esta simbiose, que é o termo da biologia para a junção de dois elementos tão perfeitamente, é o que ilustra como deve ser o nosso relacionamento com Jesus. Eu permaneço em vocês, vocês permanecem em mim, e é desta forma que tudo começa. Nós, ligados a Jesus, temos a experiência de tê-lo como a verdadeira fonte de vida. E quando estamos ligados a Jesus, de tal maneira, tão perfeitamente, tão amorosamente, que não sabemos onde começa e onde termina o que eu sou e o que Ele é. O eu sou muda o que eu sou e o que eu faço. É o poder de Jesus em nos dar vida. Além disso, Jesus também declarou que se nós estivermos separados dele, não há vida, morremos. E quando estamos ligados a Jesus, nós temos a experiência de estarmos limpos dos nossos pecados. Versículo 3 diz assim: vocês já estão limpos pelo que eu disse. A que Jesus se refere pelo que eu disse? Novamente o contexto maior. Lembra-se que no capítulo 13, Jesus, ao limpar os pés dos seus discípulos, Pedro disse: não, Senhor, não sou digno que o Senhor limpe os meus pés. E Jesus disse: se eu não limpar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus então volta a esta ideia da limpeza do corpo para dizer: eu sou aquele que pode perdoar os pecados, pela minha palavra, pela minha afirmação e pelo meu poder. Jesus é videira verdadeira, porque só Ele tem poder de nos limpar dos pecados. Este é o contexto de podar os galhos secos, de nos tirar aquilo que atrapalha o nosso crescimento e a frutificação, aquilo que tira de nós o vício, a beleza, e destaca aquilo que é lindo,
que só Jesus Cristo pode fazer. Jesus é o perdoador dos nossos pecados. Ele nos tornou limpos por sua cruz, por seu sangue, pelo seu sacrifício. Ele é a videira verdadeira e Ele cumpriu o propósito de Deus, porque somente Ele, pelo poder do seu sacrifício na cruz, é que nos tirou o pecado que nos afasta de Deus. Ele também é, como videira verdadeira, em substituição ao plano frustrado de Israel, Ele é perfeitamente o que Deus quis que Ele fosse e que Ele seja entre nós, porque Ele é o único que nos capacita a produzir fruto. Separados de Jesus não temos vida, e também separados de Jesus, sem Jesus, não frutificamos. Você percebe que já aqui em João 15, a palavra fruto está no singular e não no plural, como nós viciadamente falamos? Porque os frutos do Espírito que Jesus realiza em mim, Jesus já havia dito que aquilo que Ele faz é um pacote. Aquele que está ligado a mim, esse dá muito fruto. Porque se não produz fruto, é cortado e lançado no fogo. Talvez Jesus, andando por aquelas vinhas, tenha chamado a atenção dos seus discípulos para o fato de que havia alguns montinhos de folhas secas, de ramos secos, de galhos já cortados, que estavam prontos para serem queimados. E eles mostrando, está vendo o que acontece quando quem não frutifica? Está vendo o que acontece quando aquele que não está ligado em mim não produz o fruto que eu realizo? Levou algum tempo, mas Paulo conseguiu sintetizar para nós o que é o fruto do que Jesus Cristo faz em nós. Em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, o apóstolo Paulo elenca, lista ali 9 elementos, não são 9 frutos, mas são 9 características do que Jesus faz em nós. E ali é um pacote completo. Quando Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando Jesus alista ali os 9 elementos do que o Espírito Santo faz em nós, Ele está dizendo, é assim que Cristo opera em nós, e é isso que se vê na vida de quem está ligado a Jesus. E não funciona como nós muitas vezes gostaríamos que confortavelmente funcionasse, como por exemplo, eu sou uma pessoa muito paciente, mas eu não tenho muito domínio próprio. Não, eu tenho muito amor para dar, mas eu tenho pavio curto. Esse negócio de longanimidade não é muito comigo, não. O fato é que nós precisamos ser a totalidade do que Jesus Cristo é em nós. Ninguém deve se orgulhar de ter apenas um elemento. Não, eu sou uma pessoa muito fiel, muito leal. Comigo é a verdade sempre. Mas se você não tiver o domínio próprio para saber o que dizer, quando dizer e como dizer, você vai falhar em outros elementos, você vai falhar em outras características e você não vai frutificar Jesus em você. Porque o que Jesus faz é algo completo, é algo pleno, é o fruto, cujos gomos, cujos cachos são vistos na inteireza daquilo que Cristo faz em nós. Será que Jesus Cristo tem sido visto na nossa forma de ser, de agir e reagir? Perdemos a paciência rápido demais, o nosso amor é seletivo, nos entregamos às nossas paixões por não termos o domínio próprio necessário para dizer não ou sim quando deve ser dito. Falta-nos a bondade, a benignidade, e justificamos isso por nosso jeito de ser. Eu sou assim mesmo, esse é o jeito meu de ser e ninguém tem nada a ver com isso. Isso só mostra que ainda podemos saber muito bem onde você começa e onde Jesus ainda não começou. Mas quando estamos conectados à videira verdadeira, não é fácil saber onde começa o ramo e onde termina o caule, porque é tudo uma coisa só, o fruto do Espírito, Jesus frutificando em nós. Quanto mais fruto produzir,
mais a glória será do Senhor. E se você quer ser alguém que abençoa as pessoas à sua volta, deve frutificar Jesus Cristo no seu jeito de ser. Paulo disse: cada vez mais dele e menos de mim. Quanto mais ele crescer, quanto mais ele for visto em mim, menos se verá quem eu sou. Jesus Cristo, a videira verdadeira, em substituição ao plano frustrado, é aquele que também muda o nosso jeito de orar. É impressionante como Jesus muda tudo. No versículo 7, ele diz assim: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que pedirem, o que quiseres, e recebereis. Pedirão o que quiseres. Olha que maravilha, parece o gênio da lâmpada agora. Parece que você agora tem o direito, a autoridade de querer o que quiser. Não, há uma condição antes: se a minha palavra permanecer em você. Ou seja, não é o que você quiser, é o que a palavra de Deus determinar na sua vida. Portanto, o que Jesus muda é até o nosso jeito de orar, porque nós deixamos de lado os nossos próprios benefícios, deixamos de lado os nossos próprios interesses, deixamos de lado a nossa satisfação própria, para então buscar pela oração aquilo que importa para Deus, para suplicar pela oração aquilo que estabeleça o foco em Deus, e por meio da oração buscar coisas que agradem a Deus. Então pedir o que quiser não é o que o nosso coração determinar, mas o que a palavra de Deus nos dirigir. Quem manda em você? Lembra que Jesus acabou de dizer no versículo 31: estou pronto para obedecer ao meu Pai, porque esta é a minha missão. A quem você está disposto a obedecer? Quem manda em você? Se muito pouco conhecemos da palavra de Deus, muitos quase nada, a palavra não permanece em nós porque nós não a lemos, a palavra não permanece em nós porque nós não a estudamos, nós ignoramos o seu contexto, gostamos daqueles melhores versículos, como tudo posso naquele que me fortalece, grandes coisas fez o Senhor, Deus é fiel. Mas onde estão aqueles outros versículos que nos lapidam, que nos aperfeiçoam, que nos confrontam, que nos denunciam e que nos requerem uma transformação de vida, de atitude, que colocam em ordem as nossas prioridades? Onde foram parar esses versículos se nós não os conhecemos? Nós não permanecemos na palavra porque nós não ouvimos a palavra, porque nós não guardamos a palavra no nosso coração. E finalmente Jesus é aquele que, além de mudar as nossas orações, além de nos fazer frutificar, além de nos dar vida e perdão dos pecados, Ele é aquele que nos enche de perfeita alegria. A verdadeira alegria não é aquela que é produzida pela satisfação da carne. A verdadeira alegria é aquela que é fruto da nossa comunhão com Cristo, que não se trata de um sorriso bobo no rosto, mas de uma convicção de que as circunstâncias não nos separam do amor de Deus. Jesus sabia que naquele momento o medo tentaria tirar dos seus discípulos a alegria do coração. Ele estava às vésperas de saber que os seus discípulos padeceriam do medo, pelo afastamento, pela separação, pela ameaça. Mas o que ele estava querendo dizer para eles é que a verdadeira alegria, a alegria plena, descrita no versículo 11, é que no final, quem vence é a alegria em Cristo. Hoje nós até podemos enfrentar circunstâncias difíceis, mas por estarmos ligados à parreira, por sermos apenas ramos, podemos ter a certeza de que no final vencerá a alegria do Senhor, a verdadeira alegria, porque Jesus não falhou. Ele foi videiro até o fim, a vinha do Senhor, plantada para frutificar, plantada para vencer. Por isso é que nós podemos ter a certeza de que o eu sou, que é Jesus, muda quem eu sou, e Ele muda o que eu faço. Glórias sejam dadas a Jesus. O eu sou, que nos provê,
O eu sou que nos guia, o eu sou que nos dá luz, o eu sou que nos dá vida, o eu sou que nos guarda diante das ameaças, o eu sou que nos mostra o caminho, o eu sou que revela tudo o que Deus tem para nos dar. Ele é o grande eu sou, Jesus Cristo, que muda quem você é para mudar o que você faz, para que cada vez mais sejamos parecidos como Jesus. Se há alguma coisa nessas 7 lições que podemos extrair de forma clara e objetiva para agora, é que você queira ser cada vez mais confundido com Jesus Cristo, pelo fruto que Ele produz em você, não por uma característica ou outra que lhe traga mais conforto pela sua personalidade. Não estamos falando de personalidade, falamos de caráter moldado por aquele que é. O eu sou muda quem eu sou, e Ele mostra o que Ele é pelo que Ele faz. Então que Ele mostre quem você é pelo que você vai fazer a partir de agora. Jesus na sua vida, cada vez mais dele, por Ele e para Ele. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque pela Tua palavra temos sabedoria e temos o desafio de sermos como Jesus Cristo, para que o mundo creia que Tu o enviaste para ser o Salvador, para ser a Tua videira, para produzir fruto para a honra e glória do Teu nome nesta geração. Obrigado, Pai, porque Jesus não frustrou os Teus planos, mas Ele foi até o fim, sacrificou-se, entregou-se, deu a sua vida para que nós tenhamos vida. Que o Teu Espírito Santo agora, Senhor, nos ensine, nos ajude a levarmos até o fim o propósito de sermos como Ele, de vivermos como Ele, e se preciso for, a morrermos como Ele, em prol do Teu reino, em prol da Tua glória, viver e morrer para a glória do Teu nome entre nós. Pai querido, muda a nossa vida, muda o nosso coração, muda o nosso jeito de ser, a semelhança de quem Tu és e a semelhança do que Jesus veio fazer em nós, reconciliar-nos contigo, conectarmos-nos contigo, ser o nosso caminho, ser a verdade e ser a vida que tanto almejamos. Que o Teu nome continue a nos mudar, até que sejamos totalmente parecidos com Jesus. No nome dEle, amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. O ministro Paulo irá nos conduzir no hino